Shalom a todos, sejam bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Quando eu comecei a estudar esse livro, Uma Lição a Cada Dia, do Hafetz Haim, dos autores Sr. Shimon Finkelman e Yitzhak Berkovitz, Uma Lição a Cada Dia, tinha alguns dias que eu chegava e olhava aquilo e lia e relia e tentava treinar, estudar, ficava um pouco apavorada, pensava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, como é que pode ser que eu não vou conseguir, eu não posso mais nem falar com o cônjuge, não posso mais falar com os familiares, eu não posso mais conversar com as pessoas, tudo parece que é Lachonará, tudo é Lachonará, eu não posso mais nada, como é que vai ser? Claro que sempre vai existir algumas perdas sociais, como eu já expliquei aqui nos outros vídeos, muitas perdas às vezes, né? Às vezes são muitas perdas sociais, mas quando a gente vai colocar a nossa vida numa balança, os nossos relacionamentos numa balança, a gente vai perceber que na verdade não foram exatamente perdas sociais, mas livramentos de Hashem. Muitos livramentos. Então, quando eu estava estudando lá o primeiro dia que diz respeito a que você falar as coisas, contar coisas para o cônjuge, bater aquele papo lá e pessoas acabam aparecendo nos seus comentários ali, na sua conversa, no seu diálogo, ela chonará também. Então, você não pode nem com o cônjuge, não é? Lá atrás, se você está acompanhando, lembra desse vídeo, que foi por sinal um short que eu fiz muito visualizado por conta disso, as pessoas gostam, né, de um pouquinho de polêmica. Então eu fiquei pensando, e agora o que fazer? Com o decorrer do tempo desse treinamento, nós estamos agora aqui, antes que eu me esqueça, na terceira parte, não é, da sessão 3. A sessão 3 é dando ouvidos ao Lachonará. Não é? Nós tivemos a primeira parte, segunda, terceira parte, e o dia de hoje é expressão da frustração. Então, eu quero lembrar vocês que nós estamos naquele momento, naquela parte do nosso estudo onde nós somos o ouvinte. Mas para nós entendermos o que é ser o ouvinte, aquele que dá ouvidos ao Lachonará, e como é que nós fazemos para não dar ouvidos, nós temos que aprender como não fazer o Lachonará, como não ser a pessoa que fala, porque só nos colocando nos dois lugares é que nós conseguimos compreender. Então, assim, aqui entra aquilo que nós entendemos um pouco como empatia, viver aquilo que o outro viveu ou muito parecido para se colocar ali. Então, como é que eu vou saber que eu sou um ouvinte que não está fazendo Lachonará com as orelhas, não é? Se eu não sei o que é exatamente o Lachonará. Então, nós vamos tentar ver isso das duas maneiras, mas lembrando que nós estamos na seção 3, onde diz respeito a dar ouvidos ao Lachonará, não é? Na parte 3, que é acreditando em Lachonará. Né? A primeira parte foi as proibições e diretrizes, a segunda foi a escuta construtiva e agora acreditando em Lachonará. Então, quando eu cheguei nesse dia, nessa mesma época, tá? Que não foi agora, tá? Foi a primeira vez que eu li este livro, que eu estudei esse livro. Eu pensei, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Como é que nós vamos fazer para nos comunicarmos? Sendo que às vezes você senta com o cônjuge, com uma pessoa amiga e fala da chuva, fala do tempo, fala de conversinhas triviais, um pouco frívolas até, às vezes, por falta daquela pessoa, às vezes, não conversar sobre Torá, por exemplo, com você. Porque nós sabemos que no Pirkei Avot, conversas frívolas e fúteis, elas não são bem-vindas e não são bem vistas. Mas chegando no dia de hoje, que seja bem-vindo ao dia 110, de não fazer Lachonará e fazer Shimirat Lashon com as orelhas também. Um silêncio qualitativo no cérebro, aquele que escuta e faz o ouvido de mercador, entra por um ouvido, sai pelo outro, ou nem entra. Ou quando deve entrar, o que nós devemos fazer e tudo mais. O dia de hoje, ele corresponde ao primeiro ciclo que começa em Tishrei, ao dia 20 de Tevet, tá? E aquele que começa em Nissan, ciclo 2, o segundo ciclo, 21 de Tammuz, expressão da frustração. Quando eu cheguei nesse dia aqui, eu fiquei mais admirada ainda, mais honrada de conhecer esse trabalho, pelo fato de que nesse dia o Hafetz Haim nos mostra o quão grande era esse sábio, o quão grande ele era. E a sua devoção, o seu jeito genuíno e muito nobre de trabalhar os bons relacionamentos com a fala, não é?
aqui nesse dia ele nos abraça, aqui nesse dia ele realmente nos acalenta e nos diz assim: calma, peraí, tudo bem. Não fique assim tão apavorado, apavorada. Você pode conversar com o seu cônjuge, você pode conversar com a sua família, você pode desabafar. Porque às vezes você está esgoelada, sufocada em alguma coisa que está te acontecendo, que às vezes é recorrente, e aí você está ali treinando, estudando, está sabendo que não pode falar, que ela chorará, e com quem você vai contar? Com quem você vai poder desabafar isso que está te incomodando? Enfim, não é? Nós sabemos que num trabalho também muito grandioso, né, de Maimônides, né, do Rambam, ele explica que a raiva, que esses sentimentos, essas coisas, elas não devem ser aniquiladas, assim como o Yetzer Hará, não devem ser abafadas, elas devem ser expostas para que a gente enxergue elas, é como as sombras da gente, não é? Sente com a sua sombra, tome um café com ela, um chazinho com ela, alguma coisa com ela, conheça o seu lado escuro, não é? Deixe isso sair para fora. Quem não deixa a raiva, o amor também, todo tipo de sentimento que nós temos, todas as emoções que não deixa sair, que fica engolindo sapo, como nós dizemos, produz doenças físicas, não é? Muitas pessoas que não conseguem falar as coisas que querem, têm problemas na garganta. Por exemplo, quando a mãe da gente, a gente é pequenininha, a mãe, o pai ou alguém diz assim: engole o choro. Engole o choro, menina. Eu tinha pavor de sempre me mandavam engolir o choro. Aí eu engolia às vezes não, porque eu era chorona. Enfim, isso não é saudável. Nós devemos deixar as coisas virem à tona, as controlar. Nós precisamos conhecer, não é, aquilo que está acontecendo e aí sim controlar, dominar com o nosso intelecto, equilibrar as nossas emoções e não simplesmente colocar a sujeira para debaixo do tapete. Então, chegando aqui no dia 110, o Hafetz Haim nos mostra o quão grande ele era realmente. Calma, nem tudo você pode, mas algumas coisas você pode. Nem tudo você deve, mas algumas coisas são saudáveis. Então eu vou ler a máxima do dia, nós vamos entrar aqui no assunto que é difícil, muito difícil como ele coloca ali, hoje não é um dia fácil, mas nós vamos trazer para os nossos dias de hoje com algum exemplo bem prático para nós entendermos, tá? Então a máxima do dia é: a nossa geração tem méritos abundantes e devemos tentar despertar a piedade divina em seu favor. Que bom, né? Que bom escutar isso. A nossa geração tem méritos abundantes, porque a gente está vendo uns deméritos por aí que não tá mole, não é? Mas aqui ele diz isso, na máxima. Vamos começar. A máxima, vocês sabem que ela vai ser descrita quando nós chegamos na segunda parte do nosso trabalho aqui, Sefer Shmirat HaLashon, não é? Quando ele vai dar algum exemplo, ou do Midrash, ou da própria Torá, enfim, que vai engrandecer, que vai somar com esse primeiro texto anti-Lashon Hará. Expressando a frustração. Como todo trabalho judaico é tão bem feito, é tão delicadamente colocado, a gente já vê na própria, sempre a gente vê, não só na máxima do dia, mas a gente vê às vezes numa Mishnah, quando vai ler, a gente vê num título, num subtítulo, quase que aquilo que vai ser dito, a gente já começa a entender. Então, expressando a frustração. Obviamente, aqui a pessoa que vai expressar, que vai aparentemente parecer que ela chorará, ela está expressando uma frustração que tem. E quem sabe quanto dói a pedra no sapato da pessoa, é a pessoa que tem a pedra no sapato. Você nunca sabe o que o outro está sentindo, então nós também temos que aprender a dar ouvidos às pessoas. E quando e como? É o que ele vai explicar. Já aprendemos que falar negativamente por causa do nosso bem-estar emocional é uma forma aceitável de discurso construtivo. Olha só, então nós já aprendemos que falar negativamente por causa do nosso bem-estar emocional, quando você acaba falando negativamente de alguém, porque aquilo realmente está incomodando, está tirando você desse bem-estar, não é? Então esse é um discurso construtivo, não é? É razoável que expressemos a nossa raiva e frustração acerca de um indivíduo, a um familiar nosso, ao nosso cônjuge,
ou a um mentor para obtermos empatia, segurança e conselho. E é obrigação do ouvinte dar esse apoio. Quando ele diz aqui, para obtermos empatia, quando nós estamos emocionalmente abalados por algum motivo, frustrados ou com algum sentimento que alguém abusou de nós, que alguém realmente que não está sendo legal conosco, essa necessidade que nós temos que o outro demonstre empatia é muito humana. Nós queremos que o outro, não que ele tenha a dor que a gente tem, que a gente está tendo, mas que ele compreenda que isso está nos machucando. Então, nós temos essa necessidade, não só de empatia, como ele diz aqui, mas de segurança e conselho. Sabe quando você quer empatia, mas também quer que aquela pessoa, aqui é um outro momento sobre a cumplicidade, não é que ele seja cúmplice do que você está falando do outro, mas é que ele te dê segurança de que você não está viajando na maionese, de que você está sentindo aquilo mesmo, de que aquilo não é só genuíno, mas de que aquilo é verdadeiro, o que você está sentindo, né? E isso é importante. Aí, através de você querer obter essa empatia, essa segurança, você também quer um conselho, não é mesmo? É assim que nós agimos, às vezes até sem perceber. No entanto, até mesmo nessas situações, o ouvinte talvez não decida pensar que o relato é verdadeiro, pois no que lhe diz respeito, a informação é em segunda mão ou indireta. Portanto, é imperativo que exista o seguinte entendimento entre aqueles que participam dessas discussões. Ele vai dar agora aqui o entendimento, tá? Tem 2 pontos aqui, mas eu vou explicar este parágrafo primeiro. Então, quando ele diz, no entanto, até mesmo nessas situações, o ouvinte talvez não decida pensar que o relato é verdadeiro. Nos dias anteriores aqui, os 3 últimos, nós trabalhamos sobre aquilo que é do ouvinte ele escutar, mas ele não dar o parecer de que aquela conversa é verdadeira, porque ele não conhece o fato em si. Ele escuta, mas ele não diz nada, ele não se coloca ali, ele não assimila aquilo como fato verdadeiro. E nós demos aqui o exemplo da mídia, ao qual a gente escuta, vê coisas, às vezes são pessoas unicamente procurando apenas ter seguidores, nós acabamos escutando, assimilando e passando adiante. Aquele fato ouvido como verdadeiro não é algo edificante, não é algo proibido dentro do nosso estudo, do nosso treinamento de não fazer lachonará. Então nós não podemos ter como fato verdadeiro aquela fofoca, aquela coisa, seja lá o que for que nós escutamos. Aqui serve para isso também, não é? Então talvez ele não deva levar em conta como verdadeiro, pois no que lhe diz respeito a informação é de segunda mão. Mesmo que nós cheguemos para alguém assim, não é confessando, mas desabafando aquilo que está nos acontecendo, é o nosso lado da história. Nós estamos falando isso, que está nos incomodando, mas talvez os fatos não sejam verdadeiros ou não sejam exatamente daquela maneira, não é? Nós que somos os ouvintes não sabemos da verdade, então nós não tiramos para nós como verdadeiro o fato, mas também não repelimos a pessoa. Então, por isso ele vai adiante dizendo que é imperativo que exista o seguinte entendimento entre aqueles que participam dessas discussões. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Quando você está escutando esse vídeo e nós estamos na parte do ouvinte, se coloque nos 2 lados. Tá? Porque aqui nós já estamos no dia 110, então nós já trabalhamos toda a parte do falar, não é? De ser aquele que fala ou lachonará, e temos aqui toda aquela parte já há muitos dias do que é ser o ouvinte. Então aqui nós podemos nos colocar ao mesmo tempo. Entenda que você é aquele que pode estar desabafando, como você pode ser aquele que está escutando. Então ele vai dar as diretrizes que são as seguintes, o que é imperativo no caso, né? A Halahá permite
que ocasionalmente desabafemos. Isso está entre aspas. E olha que delícia o Hafetz Haim. Então nós podemos desabafar, sim, fique tranquilo, você não terá dores de garganta e nem vai ficar com um sapo entalado na sua garganta. Então, ocasionalmente, desabafemos para expressar as nossas frustrações. Porém, é óbvio que uma pessoa envolvida numa discussão até o ponto de sentir raiva ou que se considere vítima de insultos carece da capacidade de ser objetiva. Quer dizer, ela precisa ser objetiva no que está acontecendo. Não comece a vir aqui com aquela síndrome de vitimismo, tudo acontece comigo e sou eu, e ai, você falou isso. O mimimi não rola aqui, ela chorará. Então você não vai poder dar ouvidos e nem ajudar essa pessoa. Quando você for desabafar, procure ser objetivo no que você está fazendo, no que você está dizendo. E assim, se você for ver pelo lado prático, fica até mais fácil da outra parte te dar razão ou não razão, ou querer te dar ouvidos, porque você está sendo objetivo, você não está enredando aquela pessoa naquele sentimento de ser visto, de ser ouvido que você está tendo ali. Né? Quem quer desabafar acaba querendo que o outro o veja como vítima mesmo, não é? E não é esse o objetivo. E a negatividade manifestada nessas circunstâncias deve ser entendida como uma descrição dos sentimentos de quem fala, não como um relato preciso do que realmente aconteceu. Como você se sente com aquilo que aconteceu, não aquilo que aconteceu exatamente. Então, consegue aqui? Percebe que nós temos que ser aquele que fala e aquele que escuta também. E agora eu vou fazer a benção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Porque desenfreadamente eu fiquei falando. Para que nós entendamos esse assunto nos dias de hoje, eu vou usar um exemplo fictício, mas muito recorrente justamente nos dias de hoje. Quando é que nós podemos, é um exemplo só, tá? Vai ter milhões, cada um de vocês vai ter o seu, comente aqui embaixo se você chegou até aqui ou se você chegou até o final, quando eu terminar, comente um fato seu, uma história que te aconteceu, se você achar que deve, né? E se você quiser compartilhar conosco algo parecido que você precisou desabafar. Então, você mora num lugar há muitos e muitos anos, e você tem aquela vizinhança ali, toda a mesma vizinhança, todo mundo se conhece, você é uma pessoa muito limpinha, que gosta de deixar a sua calçada limpa, o seu lugar ali e tudo mais. Esta vizinhança, nós sabemos que existe um ensinamento muito importante que quando houver perversidade do seu vizinho, você não deve morar ali. Mas às vezes você nem sabe que aquela pessoa era ou não era perversa e você comprou aquela casa e você foi morar lá e talvez a vizinhança não seja tão boa. Nós temos numa das preces da manhã, no momento das preces, e eu vou ler um pedaço para vocês entenderem como isso é importante. Um pedaço da prece, tá? Seja a tua vontade, Adocai, meu Deus e Deus de meus pais, proteger-me hoje todo dia dos homens insolentes e do despudor, de um homem perverso, de uma má companhia, de um mau vizinho e de uma má ocorrência. E aí adiante. Então você sabe disso, você está idôneo nisso, você está consciente disso e o seu vizinho todos os dias, há muitos e muitos anos, ele traz o lixo e coloca na frente da sua casa. Vocês têm calçada, parede com parede, estão bem próximos, coloca na sua calçada. Não é? As pessoas hoje em dia têm muitos cachorros, animais, pet, e nada contra os cachorros, tudo contra o dono quando ele esquece de levar, por exemplo, uma sacolinha, ele não leva, ele não junta, essa podridão do seu animalzinho. Então, há muitos anos você está lá convivendo com isso. Quantas e quantas vezes você chegou para essa pessoa e disse:
O lixo deve ser colocado na lixeira. É lá que ele deve ser colocado. E agora nós temos em todas as cidades lixeiras enormes, os governos municipais investindo, não é mesmo? Nessas lixeiras. Só um momento. Tive que dar um pause, então é o seguinte, vamos continuar. Então tem lixeiras por todos os cantos. Aí de repente, essa pessoa começa, esse seu vizinho começa a deixar os cachorros andar pela frente da sua calçada, defecando na frente da sua calçada, pra gente não falar assim, fazendo cocô na frente da sua calçada, fazendo xixi, demarcando território. Não é um cachorro, não é dois, não é três, são muitos cachorros. E aquilo começa a te incomodar. Você já conversou com a pessoa disse que ia se modificar, não se modificou. Isso acontece anos e anos e anos. Você limpa e a pessoa vem e faz. E parece que aquilo fica te provocando. Você fica todos os dias nervoso, nervosa, e não tem o que fazer exatamente. Você não pode esgoelar a pessoa, obrigar a pessoa, forçar a pessoa. Não é? Mas você comprou aquela casa, você mora ali há muitos anos, ali é sua vida. Então, você está lá treinando, não fazer lachonarai, fazer timirata lachone, treinando e treinando e treinando, e chega naquele dia onde diz que você não pode falar nem mesmo para o cônjuge. Vamos dizer que você seja uma dona de casa, e esse é um trabalho muito dignificante. E você então passa o dia todo em casa. Isso acontece. O seu cônjuge chega às vezes, sei lá, cansado do trabalho, alguma coisa, e você quer falar, mas aí você não fala, mas aí você começa a ficar sobrecarregada, triste, realmente frustrada com o acontecimento. Você está sendo abusada, está sendo insultada de uma maneira muito perspicaz aqui, porque não existem gritos, não existe um insulto com palavras, existem atitudes dessa vizinhança que é perversa. Então, se por um lado você pode falar porque é perverso, do perverso nós devemos falar e devemos inclusive defender as pessoas desse tipo de gente, nós devemos alertar as pessoas e tudo mais, você vê que ele faz propositadamente, mas por outro lado você estudou que não deve chegar e falar, contar as coisas para o seu cônjuge. Chegando em certo momento do estudo mesmo, chegando aqui onde nós estamos, você percebe que o Hafetz Haim nos dá realmente um abraço, uma oportunidade de você desabafar, de você poder contar sem que isso seja uma maledicência, sem que isso seja um lachonará. Então, o que acontece? Você vai chegar para o seu cônjuge e vai contar o que você está sentindo, o que você sente com esse acontecimento que é corriqueiro, que ele tem mais de anos acontecendo e que você não aguenta mais e você quer conversar. O procedimento que você vai ter, o que você vai fazer, se você vai se mudar ou não, esse tipo de coisa é outra coisa, mas agora você precisa desabafar. Então o Hafetz Haim vem e nos diz, isto é viável. Quando você é o falante, né, aquele que está falando, você vai contar aquilo que você está sentindo e como você está se sentindo com relação a esta situação. Você não vai atacar a pessoa que é aquela, causadora dessa situação. Você não vai dizer, ela é isso, ele é aquilo e tudo mais. Seja para o seu cônjuge, seja para a família, seja para um amigo, né? Você vai contar como você se sente. Você, como um ouvinte, vai escutar o que essa pessoa está dizendo e vai entender, como aqui embaixo, que nós devemos sim dar ouvidos, dar o nosso conforto para essa pessoa. Você vai escutar, talvez vai conversar, vai dizer para ela, não se sinta assim, veja o que pode ser feito, no que eu posso te ajudar. Você vai permitir que a pessoa realmente desabafe, mas você não vai levar o fato em si como verdadeiro, não é? Você vai tentar entender, será que é mesmo assim? Será que é bem ali na sua calçada? Será que é dessa maneira que acontece? Será que foi conversado entre um e outro? Não é? Enfim, quando nós agimos tanto como a pessoa que fala, como a pessoa que escuta de forma respeitosa, não é? Como se nós fôssemos aquela pessoa, tudo se ajeita, tudo funciona bem e nós sentimos que nós podemos e devemos sim falar.
Quando você chega para conversar com um familiar, por exemplo, sobre o seu cônjuge, vamos dizer que passe lá umas situações, sei lá, de abuso, de insultos, e você não pode falar, nós temos uma omissão aqui, nós precisamos denunciar quando as coisas acontecem. E quando você vai, por exemplo, falar de um familiar, que fica mais difícil ainda, aí fica aquela lachonará, todo mundo briga, tá fofocando sobre irmão, sobre irmã, sobre primo, sobre mãe, sobre pai e tudo mais. Você está realmente sufocado ali. Está acontecendo aquilo que você quer dizer, mas você entende que é lachonará. Como, por exemplo, quando não te tratam bem, quando te tratam com indiferença, quando as coisas são diferentes, quando estão na sua frente ou não, sabe? Aquelas coisas que acontecem em família, tipo, sei lá, falsidade, esse tipo de coisa, e você está ali sucumbindo, adoecendo, ficando depressivo, porque você precisa desabafar. E você vai precisar desabafar exatamente pelos motivos que ele diz aqui, ó, as pessoas precisam, porque você precisa ter sentir a empatia, a segurança e um conselho do outro. Esse exemplo foi um exemplo fictício, mas muito corriqueiro, muito comum. Quem de vocês nunca viu alguém andando por aí, para lá e para cá, levando a bicharada a passear sem uma sacolinha? Quem de você nunca viu quando alguém se irrita a ponto de chegar e dizer, poxa, por que você faz isso? E a pessoa inverter os valores, inverter o assunto ali e fazer de conta que você que é ou você é não sei o que fobia, não sei o que isso, anti-pet, anti-homem, anti-mulher, anti-gente de fora, e coloca como se você fosse uma pessoa que não gostasse, que fosse mal e tal. Reverte a situação. Quem de vocês nunca passou por isso? A história é fictícia, mas eu posso garantir uma coisa, que todas as coisas que eu conto, que são particulares para nós termos os exemplos bem da nossa vida prática, sim, eu já vivi isso e muito. Esse foi o nosso Lachonará, não é? Foi o nosso Sefer do Hafetz Haim sobre não fazermos Lachonará. Mas agora nós vamos ler a parte do Shemirat HaLashon que eu achei esplêndida e vai fazer com que nós entendamos muito melhor e de uma maneira muito mais sábia essa coisa tão difícil que é a gente precisar falar, não poder ou não compreender até que ponto eu posso, até que ponto eu não posso falar, de quem quer que seja e para quem. Quando nós somos o falante e quando nós somos o ouvinte. Então ele vai dizer, aqui no Tana Devei Elial, no capítulo 1, no capítulo 1 não, no 1 do capítulo 19 diz, Mestre do Universo, considera o nosso sofrimento e permite que a desgraça que suportamos a cada hora se eleve até ti. Lembra-te dos muitos chefes de família do povo de Israel que não têm meios de sobrevivência, mas estudam a Torá todo dia, continuamente. Lembra-te dos muitos pobres de Israel cuja carne é arrancada dos seus corpos pelas nações do mundo, pelos impostos e outras exigências monetárias, e ainda assim se esforçam para estudar a Torá todo dia, continuamente. Lembra-te dos jovens do povo de Israel que não sabem distinguir o seu lado direito do esquerdo, ou seja, que são puros e livres de pecado, Yeshuot e Yaakov, e estudam a Torá todo dia, continuamente. Lembra-te dos muitos idosos, homens e mulheres do povo de Israel que levantam cedo para entrar nos templos e nas salas onde se estuda a Torá, e que anseiam, desejam e esperam a cada dia a tua salvação. Ó meu Pai no céu, lembra-te do pacto que tu estabeleceste com os 3 nobres patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e tu escreveste na tua Torá, e se o teu irmão ficar pobre, tu lhe darás força. Isto está em Vaikra 23:35. Por isso, também fortalece-nos para que não fraquejemos. Ó meu Pai no céu, lembra-te dos muitos inválidos e cegos de Israel que não têm alimento suficiente, mas contratam professores para estudar a Torá com os seus filhos.
Ó, meu Pai no céu, lembra-te de Israel, a tua posse nesse mundo. Como está escrito, ele não é o teu pai, o teu possuidor, está em Devarim. E Hashem me adquiriu no começo do seu caminho. Ó, meu Pai no céu, lembra-te das muitas viúvas e órfãos de Israel que estudam a Torá e se esforçam para fazer mitzvot todo dia, continuamente. Continua na outra página. Nós vamos explicar tudo isso. Tudo isso deveria inspirar cada um, cada um de nós, pois atualmente as fontes de mérito citadas no Tana de Vei Elial ainda estão para ser encontradas. A condição material do povo judeu hoje em dia está longe de ser boa. No entanto, para onde quer que olhemos, achamos judeus estudando a Torá, observando as mitzvot, apoiando o estudo, fazendo bondade para os outros e dando caridade aos pobres. Aqui nós vamos entender que a máxima, quando ele vem aqui explicando sobre isso, ela já é antiga. Nós vemos muitas diferenças, muitas mudanças hoje, financeira e tudo mais. Mas nós continuamos vendo as pessoas em dificuldade, antissemitismo, a política não sei do que, a xenofobia, todas essas coisas, e lá está aquele que é devoto estudando a Torá. Nós estamos falando aqui de um estudioso, do Hafetz Haim, que, como eu já comentei outras vezes, levava sua maletinha, não é mesmo? Com as suas roupas brancas e alvas, assim como dizia o rei Salomão, que é assim que nós devemos estar, porque nós não sabemos que hora o rei vai nos chamar. Eu fiquei muito feliz por esse dia, porque realmente ele nos abraçou. Ele disse, peraí, estão fazendo sacanagem com você? A vizinhança não vale nada e você está louco para dizer isso para alguém, mas não consegue, porque tudo ela chonará agora, todo é um treinamento de você não pode falar com ninguém. E você sabe que ali há perversidade, e você aprendeu também sobre Lachonará, que de perversos nós devemos falar, e nós devemos alertar os outros. Você sabe dessas coisas que até acontecem no cotidiano e sabe da má intenção dessas pessoas de realmente ter tirado do sério, de fazer isso, porque sabe que você não vai fazer nada. E hoje em dia, essa mania realmente podre, eu quero ser respeitosa, mas eu preciso falar as palavras de processar todo mundo, de cancelar todo mundo, de bloquear todo mundo e tudo mais, de lacrar e não sei o que. Esse tipo de cultura podre realmente faz com que você tenha que ficar às vezes mudo, porque você não sabe do que o outro é capaz. Então, quando o Hafetz Haim chega e diz pra gente, sim, você pode contar pro seu cônjuge aquilo que estão te fazendo há anos, que está te incomodando por demais. Não é? Sim, você pode. Você pode chegar para um familiar e dizer, olha, eu não estou gostando da atitude daquele meu irmão, daquela minha irmã que está fazendo isso comigo há muito tempo, porque vocês ou não estão do meu lado ou simplesmente me escutem porque eu preciso desabafar. Está lá escrito nas nossas preces para que nós evitemos qualquer tipo de coisa e nós pedimos isso para Deus todos os dias. Então o Hafetz Haim chega aqui e diz, vocês achavam que eu ia deixar vocês sozinhos nessa? Que eu ia deixar vocês simplesmente mudos, sem poder não só não se defender, mas também não poder sequer desabafar? As pessoas, elas constroem, elas produzem doenças que vão desde doenças de pele até doenças muito mais profundas e importantes, por conta de não poder desabafar, por conta de se sentirem oprimidas. E ele dá aqui para nós o remédio, realmente. E mais do que isso, quando nós estivermos muito versados no treinamento, não será apenas um remédio que remedia aquilo que já aconteceu, mas uma cura. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês entendam agora que sim, pode sentar com o cônjuge e contar as coisas, pode desabafar. Você pode fazer isso. E você, como ouvinte, sim, você pode escutar o seu cônjuge que está falando de um familiar, mal de um familiar, por exemplo, para você, ou mal não sei de quem, e você não vai acreditar no fato, você vai simplesmente dar o seu ombro amigo. Você vai acalentar, aconselhar e tentar ajudá-lo a resolver o problema.
Se você tem algum fato que te aconteceu na vida parecido com esse tipo de coisa corriqueira e tão ruim que nos acontece, comente aqui embaixo, vamos compartilhar, vamos tentar treinar e sair dessa juntos. Assim como a bondade nos circunda, a maldade também. Então, nós temos que discernir uma coisa da outra. Quando é que eu posso falar, quando é que eu posso ouvir? O que é que eu posso falar, o que é que eu posso ouvir e por quê? Ai. Hoje nós vamos ler o Salmo 1 porque nós estamos no dia 1 de Ave. Eu não ia falar mais data, como prometi para vocês, porque o vídeo é uma coisa que é atemporal. O nosso estudo do Hafetz Haim é atemporal, mas eu preferi dizer, por conta de dizer o porquê que nós vamos ler o Salmo 1. Sejam todos muito bem-vindos ao Salmo 1, Rosh Hodesh, do mês. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a escuta. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha, nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembléia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto os ímpios os conduz à sua ruína. Shalom a todos, até o dia 111.